Recomeçamos então a live. De novo, mais uma vez eu peço desculpas aí para quem já tinha entrado, mas eu tive um pequeno probleminha aí com a transmissão. Eu precisei recomeçar de novo as duas transmissões, tanto aqui na minha conta no Instagram, né, minha conta pessoal no Instagram, quanto ali também na conta da MK Performance lá no Facebook. Mas, recomeçando tudo, eu quero de novo perguntar, eu sei que algumas pessoas já me responderam, mas eu quero perguntar de novo para as novas pessoas que estão entrando. Você acha que você é uma pessoa introvertida ou extrovertida? Como você se considera? Você se considera uma pessoa introvertida? Ednete, boa noite, tudo bem? Seja bem-vinda. Arnaldo, eu sei que já me respondeu ali que ele, dependendo da situação, se considera uma pessoa introvertida. Arnaldo, curiosidade, em qual situação você é uma pessoa que não é introvertida, que seria então extrovertida? Em que situação você seria extrovertido? Tudo bom? Olá, olá, boa noite. Deixa eu ajeitar aqui. Então, olha lá que legal. A Iris respondeu que essa resposta é uma resposta comprometedora? Se você é introvertido ou se você é extrovertida, Iris? É isso? Se é comprometedor? Olha que legal. O Felipe disse que ele é uma pessoa que é introvertida, mas que ele aprendeu a ser mais comunicativo no trabalho. Muito bom. Muito bom. O Arnaldo também está compartilhando lá que ele se considera uma pessoa já mais extrovertida no seu trabalho, né? Ele me disse que, dependendo da situação, ele é introvertido. Então, Arnaldo, independente da situação, você é uma pessoa introvertida ou extrovertida? Como você se considera, né? A Iris respondeu que ela é extrovertida demais e que é um saco. O que está travando o vídeo de novo também? Putz, Iris, eu definitivamente não sei o que fazer agora para resolver esse problema de estar travando o vídeo. Aqui para mim ele parece fluir normal, eu acompanho aqui com um computador de apoio e pelo computador de apoio parece fluir normal também. Eu espero que isso daí melhore com o tempo. Vai me mantendo aí a par qualquer coisa, tá? Reca, seja bem-vinda, boa noite, tudo bem contigo? Joia. Então vamos lá, vamos lá. O Arnaldo disse que é introvertido. O Felipe disse aqui que também é introvertido. A Júlia, que ainda não voltou, já tinha dito que era uma pessoa extrovertida, né? Então, a segunda pergunta que eu fiz, né, para aquelas pessoas que já entraram, se você era uma pessoa se você se achava uma pessoa introvertida ou extrovertida, a segunda pergunta agora que eu faço para vocês é: você conhece alguém que seja introvertido? De repente alguém que seja mais introvertido do que você? Se de repente você já respondeu que você se acha uma pessoa introvertida. Você conhece alguém que seja ainda mais introvertido que você? E se você de repente é uma pessoa extrovertida, se você conhece alguém que seja muito, muito introvertido, né? Como que é isso daí? De repente pode ser alguém do seu trabalho, pode ser um dos seus amigos, né? Pode ser um vizinho, alguém que mora perto de você, no mesmo condomínio. Você conhece uma pessoa introvertida? Bastante introvertida? Fernanda Esmeraldo, boa noite, seja bem-vinda aqui na nossa live também. A Ednete também comentou, eu sou demais extrovertida. Por enquanto aqui na contabilidade, as mulheres são mais extrovertidas do que os homens. Até agora, aqui. Vocês meninas que são mais extrovertidas, vocês conhecem pessoas que são introvertidas? Vocês convivem de repente com alguma pessoa que seja muito introvertida? Pode ser alguém da sua família que de repente você conheça
né? E que você, por ser extrovertido, provavelmente você é uma pessoa mais comunicativa e aquela pessoa que é introvertida já é menos comunicativa. O som tá bom aqui para vocês? Depois que eu fiz a reconexão aqui das duas transmissões, o som permaneceu bom para vocês aqui? Deixa eu dar uma olhada ali nas... O Arnaldo respondeu que ele é meio antissocial. Legal, legal. Eu quero dizer, assim, Arnaldo, talvez isso não seja um problema, né? Ou, de repente, não necessariamente você é antissocial porque é introvertido. A gente vai discutir um pouquinho mais sobre isso daí. Vamos ver. Olha lá, a Ednete respondeu que sim. Conhece pessoas que são mais introvertidas. Joia. A Iris disse, meus amigos são muito mais introvertidos do que você, provavelmente, né? Legal, Iris, joia. Bacana compartilhar isso daí. Jamessa, boa noite. Bem-vinda aqui na nossa live. Saudades de dar aula para vocês, Jamessa. Aí. Então vamos lá, a primeira pergunta que eu fiz, para quem já entrou aqui, é se você se considera uma pessoa introvertida ou uma pessoa extrovertida. Ou se de repente você se considera um pouco das duas coisas. Ah, Kiko, eu não acho que eu seja uma pessoa nem introvertida e nem extrovertida. Né? Depende da definição, né, de introvertido e de extrovertido. O que a gente pode começar aqui é já definindo direito o que é uma pessoa introvertida, o que é uma pessoa extrovertida. Eu acho que por senso popular a gente já tem uma boa ideia de que uma pessoa introvertida é uma pessoa mais reservada, uma pessoa mais fechada. Uma pessoa extrovertida já é uma pessoa mais espontânea, mais comunicativa, né? Bom, mas para deixar uma definição um pouquinho mais precisa, a introversão e a extroversão são dois polos de um espectro que foi popularizado principalmente pelo psicólogo Carl Jung, psiquiatra Carl Jung, onde você tem ali, isso daqui é um traço de personalidade. Eles chamam de traço de personalidade e ninguém é totalmente introvertido ou totalmente extrovertido. Nós sempre temos um pouco das duas coisas, como se fosse o prato de uma balança. Então existem aquelas pessoas cuja balança, né, da sua personalidade pende mais para o introvertido e tem pessoas cujo prato da sua balança pende mais para o extrovertido. Então, assim, as pessoas, ambos temos parte de introversão ou de extroversão. E, inclusive, dependendo da situação social que nos encontramos, a gente pode ser mais introvertido ou mais extrovertido. Tudo bem? Boa noite, Regis. Tudo bem? Seja bem-vindo. Joia. Então, dada essa definição aí de introversão e extroversão, eu mandei no e-mail de algumas pessoas, eu não sei se todos receberam esse e-mail, mas um teste, né, que a gente da MK Performance fez, um teste para você saber se você é uma pessoa introvertida ou se você é extrovertido. E o quanto. Esse teste ele não só media se você era uma pessoa introvertida ou extrovertida, mas ele te dava um percentual do quão introvertido você é, ou então do quão extrovertido você é. Eu não sei se vocês chegaram a receber esse link, esse e-mail com um link para você poder fazer esse teste. Se vocês não receberam, depois eu posso colocar aqui nos comentários do vídeo para poder compartilhar aqui com vocês e de repente vocês irem lá e fazerem. É um teste super simples, online mesmo, e dá para você fazer do seu celular ou fazer do seu computador. E você tem ali uma resposta rapidinho se você é uma pessoa introvertida ou uma pessoa extrovertida. E o quanto de cada uma dessas coisas. Então, como eu estava explicando,
Isso daí são traços da personalidade que foram popularizados, né, pelo psiquiatra Carl Jung, e esses traços da personalidade dizem respeito à predileção de comportamento de uma pessoa, do seu traço de personalidade, a predileção que ela tem, a tendência que ela tem, né, com relação à maneira como ela interage com o meio. E aí, como eu disse, ninguém é totalmente introvertido, ninguém é totalmente extrovertido. Nós somos um pouco das duas coisas, nós somos uma mistura disso daí, porque são dois extremos de um mesmo espectro, e aí você tem as pessoas distribuídas nesse espectro. Mas algumas pesquisas, curiosidade agora aqui, algumas pesquisas apontam que a maior parte da população são pessoas extrovertidas. É uma pequena parte, nós temos aí cerca de 40% da população de introvertidos e cerca de 60% da população de extrovertidos. Tá? Boa noite, José. José Mendes ali. José Mendes acabou de entrar. Seja bem-vindo aí. Então, tudo bem? Então estamos falando aqui sobre introvertidos e extrovertidos e eu expliquei um pouco do conceito sobre introvertidos e extrovertidos, né? E o meio do caminho entre um extremo de pessoas muito introvertidas e o outro extremo de pessoas muito extrovertidas é justamente o que se chama de ambivertidos. Tá? Não sei se vocês já ouviram falar, é mais provável que vocês já tenham ouvido falar de introvertidos e extrovertidos, mas os ambivertidos são aquelas pessoas que estão no meio do caminho. Elas não são nem tão introvertidas e nem tão extrovertidas. Joia, o Will tá pedindo ali para eu mandar de novo o link. Will, vou fazer isso. Mando de novo aqui o link para o pessoal, mas eu também coloco aqui nos comentários. Vou deixar aqui depois no Facebook, mas eu também coloco ali nos comentários, nos comentários do vídeo do Facebook, depois eu coloco aqui no Instagram também. Então vamos lá. Então já explicamos, dito isso, a gente já explicou o que são esses traços de personalidade. Vamos passar agora a falar um pouco realmente sobre quais são as características de uma pessoa que é extrovertida. Bom, a pessoa que é extrovertida, ela tira a sua energia vital das suas interações com o mundo exterior. Então eles normalmente são como pessoas comunicativas, são pessoas que gostam de estar rodeados de outras pessoas, são pessoas enérgicas, gostam de falar, são pessoas que são extremamente sociáveis, são super espontâneos. Isis, aí eu imagino que você seja uma pessoa super espontânea, ainda não tive o privilégio de te conhecer pessoalmente, mas eu acredito que você seja uma pessoa assim, super espontânea. São normalmente aquelas pessoas que estão pensando, acabam falando, tá? Então, de novo, os extrovertidos são aquelas pessoas que tiram a sua energia vital das suas interações com o meio exterior, com outras pessoas, com o ambiente que eles estão inseridos. Bom, e o que essas pessoas preferem enquanto atividade? Elas preferem aquelas atividades em grupo, então elas gostam mais de festas, elas gostam mais de trabalhos em equipe, elas gostam mais de socializar e de justamente criar redes de contatos, né? Elas gostam mais de público, gostam de falar em público, gostam de conversas onde há várias pessoas diferentes para elas poderem interagir, gostam de público, então gostam de plateia. Tudo bem? E o introvertido? O introvertido, esse pessoal ele tira a sua energia vital do seu mundo interior, das interações com o seu mundo interior. Então assim, de novo, o extrovertido é aquela pessoa que tira a sua energia vital das suas interações com o mundo exterior. O introvertido, ele tira a sua energia vital das suas interações com o seu mundo interior. Tá? Então, normalmente essas pessoas, elas são mais quietas, elas são mais reflexivas, elas são mais reservadas, são aqueles tipos de pessoas que pensam bastante antes de falar, são menos impulsivos, inclusive na maneira de se comunicar, elas pensam para poder emitir sua opinião. E esse tipo de pessoa, o que ela prefere? Ela prefere atividades um pouco mais isoladas. Tá? Ela prefere ambientes mais silenciosos, ambientes mais calmos.
eles apreciam momentos sozinhos. As pessoas introvertidas gostam de ficar sozinhas, elas apreciam o seu momento em que elas estão sozinhas. Eles preferem trabalhos onde você tenha muita concentração ao invés de muita interação. Então eles preferem esse tipo de atividade profissional. Tudo bem? Ficou mais claro? Olá, Érica, boa noite. Ficou mais claro aqui, então, agora que a gente falou um pouco das características, né, de preferência de comportamento dos extrovertidos e dos introvertidos? Espero que tenha ficado aqui um pouco mais claro. Então, assim, agora, baseado nisso que eu expliquei, você ainda se enxerga como uma pessoa realmente introvertida e você também ainda se enxerga como uma pessoa realmente extrovertida? Como é que tá? Como é que mudou alguma coisa aí para vocês? Porque agora que eu expliquei o que é uma pessoa introvertida, que é aquela pessoa que tira a sua energia vital do seu mundo interior e que, portanto, ela é mais reservada, ela é mais silenciosa, ela é mais reflexiva, eu vou fazer uma pergunta agora que eu acho que muitos não vão saber a diferença, que é o seguinte: qual é a diferença entre uma pessoa tímida e uma pessoa introvertida? Se existe diferença. Algumas pessoas estão comentando que está travando bastante. É uma pena que a transmissão esteja travando. Realmente, assim, eu já reiniciei a live. Então, assim, eu acredito que se eu fizer isso para uma terceira vez, não acho que vá melhorar. Eu espero que, sei lá, estabilize de algum modo. Mas vamos continuar aqui tentando, eu vou continuar falando. Quem não puder assistir ou não estiver conseguindo interagir aqui nessa nossa live, lembre que eu vou deixar ela depois disponível, né, lá no Stories do meu Instagram, e ela também vai ficar na página lá da MK Performance no Facebook. Bom, vamos lá. Pergunta difícil, que eu acho que não é tão trivial assim de se responder. A diferença entre uma pessoa tímida e uma pessoa introvertida. Vocês sabem me dizer qual é a diferença entre uma pessoa que é muito tímida e uma pessoa que é muito introvertida? Ou vocês acham que é a mesma coisa? Como que isso daí é para vocês? Quem é uma pessoa introvertida? Ó, o Regis comentou que para ele não está travando. Sorte tua, Regis. Que bom. O Arnaldo também está comentando aqui direto e diz que continua achando que ele é um introvertido. Acha que existe uma diferença? Arnaldo, você sabe me dizer qual é a diferença entre uma pessoa introvertida e uma pessoa tímida? Você consegue chutar? Olha lá, o Will comentou: os introvertidos não têm problema de se relacionar com pessoas. Já os tímidos têm dificuldade de se relacionar com pessoas. Muito boa essa definição. Muito boa essa sua explicação. Não chega a ser uma definição, mas ela é uma explicação. Muito boa, muito boa. Está bem próximo da realidade. Está bem próximo da definição realmente das duas coisas. Qual é a diferença entre uma pessoa muito tímida e uma pessoa muito introvertida? Será que é a mesma coisa? Bom, então recapitulando, eu expliquei aqui nessa live que as pessoas que são introvertidas são aquelas pessoas que tiram a sua energia vital das interações com o seu mundo interior. O que é seu mundo interior? Justamente seus pensamentos, seu silêncio, suas reflexões. Então essas pessoas, elas preferem lugares calmos, preferem lugares silenciosos, preferem atividades onde elas têm poucas interações com outras pessoas ou com o ambiente externo. Elas optam por atividades onde elas estão sozinhas, e quando elas estão sozinhas, elas sabem apreciar esse momento. Tá? Os extrovertidos, ao contrário, são pessoas mais espontâneas, são pessoas falantes, são pessoas super comunicativas, são aquelas pessoas que normalmente você encontra sempre rodeado de outras pessoas. Tudo bem? E aí? Diferença entre tímidos e introvertidos. A diferença é muito sutil, é por isso que acaba sendo difícil de talvez a gente assim na lata responder. Mas
Olha lá, a Reca falou, eu acho que eu tenho dois momentos, de introvertido e de extrovertido. Então talvez, Reca, você seja aquilo que eu mencionei, você talvez seja uma pessoa ambivertida, que tem um pouco das duas características, ou então que saiba oscilar um pouco aí nesse prato, né? Dei um exemplo de um prato de uma balança, né? Você saiba oscilar um pouco nessa balança entre introvertidos e extrovertidos. Deixa eu ver ali o pessoal que está comentando no Facebook. O Arnaldo comentou, acho que a pessoa tímida é uma pessoa que tem medo de ser julgada, ficam angustiados e incomodados. E o José Mendes ali comentou, já vi um extrovertido dizendo que é tímido. Legal, joia, muito bom, José. Olá, Kátia, boa noite. Arnaldo, você deu um Google aí, né, para saber a diferença entre introvertidos e extrovertidos, é por isso? Porque exatamente a diferença, ela é sutil, mas ela é essa. Os introvertidos, de novo, são pessoas que tiram a sua energia vital do seu mundo interior. Então elas normalmente são reservadas, são quietas, preferem silêncio e reflexão. Porém, a pessoa que é tímida tem medo do julgamento das outras pessoas. Então, de novo, o que é timidez? Timidez é quando a pessoa sente medo, receio do julgamento das outras pessoas, o julgamento que as outras pessoas têm dela. E isso se aplica em qualquer interação social. Isso pode ser na família, isso pode ser no trabalho, isso pode ser em grupo de amigos. Então, uma pessoa que é tímida, e pelo fato disso estar associado ao medo, ela sofre. Ela sofre com a sua timidez. O introvertido não sofre com a sua introversão. Ele sofre se ele é exposto demais a interações com pessoas e se ele não consegue, em algum momento, para ele ficar sozinho. E é aqui que a gente começa a perceber que os introvertidos não necessariamente são pessoas antissociais, que também é já uma pergunta que eu faria aqui para vocês. Vocês que são introvertidos, vocês provavelmente já devem ter ouvido falar que vocês são antissociais. Né? Vocês não gostam de pessoas, vocês não gostam de se relacionar com pessoas. Já devem ter ouvido isso. Isso daí normalmente é um clichê que vem junto com as pessoas que são muito introvertidas. E não é verdade. Os introvertidos não são pessoas que não gostam de outras pessoas. Não é isso. Mas a maneira como os introvertidos têm de se relacionar com as outras pessoas é diferente dos extrovertidos. Então, assim, de novo, num mundo onde eu falei também aqui para vocês nessa transmissão, falei que algumas pesquisas mostram aí que, em média, a população mundial ela é composta por cerca de 60% de extrovertidos e 40% de introvertidos. Né? E, de novo, lembrando que isso daí é um espectro. E essas pessoas que são extrovertidas são pessoas que são comunicativas, fazem contatos, estão sempre cercadas de outras pessoas. Os extrovertidos têm esse jeito explícito de se relacionar com os outros. Os introvertidos já não. Eles gostam de se relacionar com uma pessoa de cada vez. Eles são um pouco mais seletivos nos seus relacionamentos. Por quê? Porque eles gostam de aprofundar muito mais os seus relacionamentos. Então, quando os introvertidos fazem uma amizade ou estão conversando, estão se relacionando com alguém, eles dão preferência a estar apenas com aquela pessoa, a focar naquela pessoa e a estabelecer uma conexão mais profunda, uma conversa talvez mais profunda, uma ligação mais profunda com aquela pessoa. Tudo bem? Então essa maneira de você interagir com as pessoas é diferente dos extrovertidos. Enquanto os extrovertidos eles gostam, por exemplo, vou dar um exemplo, os extrovertidos eles gostam de dar uma festa e de chamar todo mundo na festa, e aí então eles perambularem pela festa, conversando com todo mundo, dividindo o seu tempo e a sua atenção com todas as pessoas da festa. Esse é o jeito dos extrovertidos, eles se sentem muito bem com isso. E eles fazem isso de uma maneira muito boa, muito boa. O introvertido, nessa situação, ele já não prefere tanto uma festa com muitas pessoas, mas ele gosta de marcar um encontro com uma pessoa, depois um barzinho com uma outra pessoa, depois talvez um almoço com outra pessoa. Então o introvertido ele prefere pontuar as suas interações sociais. Tudo bem? Deixa eu ver aqui agora alguns comentários. Falei.
Ah, o Arnaldo disse, é como eu já ouvi. Eu brinquei dizendo que o Arnaldo deu um Google para poder saber a diferença entre pessoas tímidas e pessoas introvertidas. Não, mas ele já sabia disso. O José Mendes comentou lá, pode ser tímido em apenas uma área, tipo relacionamentos, mas não tem problemas com trabalhos ou outras áreas? Bom, José, dificilmente uma pessoa é tímida seletiva. Ou seja, eu sou tímido apenas nesta área. Pode ser, e aí então uma coisa para você avaliar, que você se sinta inseguro numa determinada atividade. Então, por exemplo, eu vou começar um trabalho novo, então se eu vou começar um trabalho novo é natural, não conheço ainda aquele trabalho, que eu me sinta um pouco inseguro, e aí então eu me sinto um pouco mais retraído nas minhas interações sociais, porque eu estou tentando ali perceber um pouco do jeito que eu sou. Uma pessoa extremamente extrovertida é aquela pessoa que já age de maneira espontânea, já chega fazendo amizade, já chega falando com todo mundo, né? Uma pessoa extrovertida, tímida, talvez chegue nesse ambiente de trabalho, sinta muita vontade de falar com pessoas, de se comunicar com as pessoas, mas pelo fato dela ser tímida, ela ainda precisa de um tempo para ela se sentir mais confortável, para conseguir fazer as amizades, falar, ser mais espontânea. Então o que acontece? A timidez ela não é seletiva. Se você é uma pessoa tímida, que nem eu disse, uma pessoa tímida tem medo do julgamento das pessoas em quaisquer interações sociais. Pode ser que você seja tímido, mas em determinados grupos, familiar ou então de amigos, você já se sente mais confortável e a sua timidez já não te incomoda tanto. Mas quando você vai para algum grupo onde tem pessoas que você não conhece, ou seja, um ambiente que você não conhece, então aí de novo a sua timidez acaba sendo um empecilho para que você consiga fazer mais interações, se relacionar melhor. Tudo bem? Assim, eu estou falando de maneira mais geral, né, sobre isso daí. Deixa eu ver aqui alguns comentários. Olha lá, justamente o Will comentou, mas e quando a pessoa é extrovertida, mas é tímida? É justamente essa pessoa que ela é extrovertida e ela é tímida, eu acho que ela sofre muito mais angústia do que uma pessoa que é introvertida e é tímida. Porque a pessoa que ela é extrovertida, ela tem vontade de interagir, de falar, de se aproximar de mais pessoas. Mas se ela é tímida, isso acaba sendo um empecilho para ela. Então veja, ela tem um medo de interagir com as pessoas, ao mesmo tempo que ela tem uma necessidade de interagir com essas pessoas. Então dá para imaginar o tormento que uma pessoa muito extrovertida e muito tímida não passa? Né? Então assim, a G mencionou, sou tímidas em certas situações. De novo, timidez também não é uma coisa onde você ou é muito ou é pouco. Também existe uma graduação. Timidez é uma coisa que se te atrapalha, você pode melhorar, tá? De novo, a timidez ela é um problema. A timidez ela é um problema por quê? Porque ela está associada com medo e normalmente ela te impede de você aproveitar alguma circunstância, de você relaxar, de você estar no seu modo natural. Então a timidez em excesso, ela precisa realmente de um tratamento um pouco melhor para você vencer essa sua timidez. Uma certa timidez, quando a gente vai fazer uma atividade que a gente ainda não conhece, é natural. E é de se esperar que pessoas introvertidas apresentem um pouco mais de timidez. Mas talvez ali seja um pouco mais voltado para aquela prudência, a pessoa quer entender direito o que ela está fazendo, onde é que ela está se relacionando, do que propriamente um medo de interação social. Tá? E deve-se se esperar que as pessoas extrovertidas não sofram tanto nesse sentido com a timidez. Mas, porém, um extrovertido, ele pode ser extremamente sociável com um grupo de pessoas, mas na sua privacidade, na sua intimidade, de repente ele tem muita dificuldade de se abrir, ele tem muita dificuldade de deixar as pessoas perceberem, conhecerem a sua intimidade, porque, de novo, na sua timidez, ele construiu ali um bloqueio, onde ele diz de maneira figurada, as pessoas vão conhecer só daqui para fora, daqui para dentro, as pessoas não vão conhecer. Tá? Bom, então assim,
Dá para a gente poder fazer cenários bem mais complexos de pessoas introvertidas e tímidas, pessoas extrovertidas e tímidas. Mas introvertidos não são um problema. E aí então a gente chega à resposta da pergunta provocativa dessa live. Se introvertidos são ou não são um problema? Não, não é um problema. É uma característica da pessoa. E sabendo disso, sabendo que você de repente é uma pessoa introvertida ou que você é uma pessoa extrovertida, você pode realmente usar de quais são as melhores formas para você revigorar a sua energia vital. Então é muito curioso porque, por exemplo, eu já atendi pessoas extremamente extrovertidas, como coach, eu já atendi pessoas extremamente extrovertidas, em que a sessão de coach, que normalmente tem uma hora e meia de duração ali, já foi para 2 horas, 3 horas de duração de sessão de coach. Por quê? Porque a pessoa não para de falar e não para de falar e os pensamentos vão rolando na cabeça da pessoa e a pessoa vai falando. E assim, ao contrário do que podem pensar, eu sou introvertido. Eu sou bastante introvertido. Ao contrário do que pode parecer, aquilo não me incomoda. Porque, é claro, aquilo é a minha atividade de trabalho, eu estou ali para ouvir. Mas das pessoas extrovertidas, é mais fácil você iniciar a sessão de coaching. Por quê? Porque são aquelas pessoas que já vão querer interagir. Não sabem às vezes o que vai acontecer, nem sabem ainda direito como que funciona um processo de coaching, mas elas já saem perguntando, já saem falando. As pessoas introvertidas já é um pouco mais difícil de você atender. Por quê? Porque na verdade é aquela pessoa que já tem um pouco de receio. Você precisa criar um vínculo muito maior, muito mais forte. Você precisa estabelecer o que a gente chama de rapport, que é justamente esse sentimento de confiança mútuo entre coach e coachee, para que então aquela pessoa comece a conversar com você de uma maneira muito mais natural, muito mais aberta, muito mais tranquila. Então assim, então já tive também atendimentos com pessoas que são introspectivas, muito introspectivas, em que eu começava fazendo algumas perguntas e as pessoas tinham uma certa dificuldade em desenrolar a conversa. Mas isso é só um momento que é natural e que, de novo, não acaba sendo nenhum tipo de impedimento para as atividades. Depois é até bacana, porque como as pessoas introvertidas tendem a ser mais reflexivas, quando elas saem da sessão de coach, elas levam tudo aquilo de ideias que vocês trocaram naquela sessão e elas pensam e pensam bastante sobre aquilo, e na próxima sessão elas trazem insights muito bacanas, às vezes muito profundos. Por quê? Porque ao contrário de uma pessoa extrovertida, ela ficou mais reflexiva sobre aquilo que aconteceu. Mas são características. Nem a extroversão é algo ruim e nem a introversão é algo ruim. Cada uma dessas duas coisas tem os seus prós e os seus contras. Tudo bem? De novo, deixa eu dar uma olhada aqui nos comentários. O Will está comentando lá, sou um introvertido, mas sofro bastante, porque a minha área de atuação necessita uma forte comunicação com todos ao redor e outros departamentos. Sensacional que você tenha comentado isso, Will, porque agora essa parte final da live que eu quero chegar aqui com vocês é justamente no seguinte: se pessoas em posição de liderança ou pessoas para se tornarem líderes precisam ser extrovertidos, quem daria um melhor líder? Uma pessoa introvertida ou uma pessoa extrovertida? Então, muito legal essa colocação que você fez. Segura essa ideia aí, Will, que deixa eu só terminar de ler algumas outras comentários. Boa noite, Kátia. Boa noite, Pri. Boa noite, Mireia. Ó, a Iris está comentando lá. Marcos, eu acho você bem introvertido mesmo. Eu sou Iris. Sou bastante introvertido. E é muito engraçado porque, assim, eu não me julgo uma pessoa tímida. Pelo menos não excessivamente tímida. Mas eu sou bastante introvertido. Eu sou bastante introvertido. Muito. Então, assim, minha zona de conforto é dentro de mim mesmo, é sozinho, é um pouco mais reflexivo. Eu gosto muito de contemplação. Contemplação é aquela atividade onde você vai para algum lugar e você fica olhando. Eu adoro ir para uma festa e, na verdade, ficar observando as pessoas. E é por isso que eu acabei me tornando um coach, modéstia
a parte um coach muito bom. Por quê? Porque eu gosto de ouvir as pessoas. Quando eu estou na sessão de coach, eu acho super interessante as ideias que as pessoas têm, a maneira como elas enxergam o mundo. E o que eu faço? Eu pego todo esse material e eu boto dentro de mim e eu fico refletindo e analisando sobre isso. As pessoas que são introvertidas, elas têm uma propensão maior para serem mais analíticas. Então isso eu acabei levando como vantagem nas minhas atividades como coach nas sessões privadas. Mas quando eu vou dar aula, ou quando eu vou dar palestra, né, e aí tem a ver com o que o Will falou, eu tenho que ser uma pessoa mais desembaraçada, eu tenho que me comunicar melhor, eu tenho que ser uma pessoa que interage melhor. Mas não é a minha zona de conforto. O que eu aprendi foi como fazer isso, momentos em que eu faço isso, mas isso não é o meu natural. Então é isso que é bacana também. Com o tempo, com a vida, a gente aprende, mesmo, a gente nunca vai mudar de um traço de personalidade de introvertido, a gente vai virar uma pessoa extrovertida. O que a gente aprende, na verdade, na vida, porque nós precisamos interagir com outras pessoas, é, baseado naquilo que eu sou, o que eu posso oferecer, e dado a minha natureza, se eu sou muito extrovertido, ou se eu sou muito introvertido, como é que eu posso fazer para eu recuperar a minha energia vital? Então, por exemplo, pessoas extremamente extrovertidas que se dedicam a atividades solitárias, muito solitárias. Sei lá, você de repente é um bibliotecário e você é extremamente extrovertido, você gosta de falar, você gosta de interagir com pessoas, só que o seu trabalho, você fica extremamente quieto, você é programador, né, programador aí de computador, e de repente o seu trabalho é você com um computador e num silêncio absurdo. Ou um bibliotecário, aí, desculpem se eu estou dando uma definição muito superficial da profissão de um bibliotecário, mas é só para dar o exemplo, de que de repente você é uma pessoa extremamente extrovertida, tem uma necessidade enorme por interações sociais com outras pessoas, mas a sua atividade principal te obriga a ficar muito fechado, recluso. Isso te cansa, isso te desgasta. E aí então, sabendo que você é um extrovertido, você precisa de atividades fora do seu trabalho que você interaja com outras pessoas. Você precisa disso para você recarregar suas energias. E o contrário para uma pessoa introvertida. Eu me lembro de muitas vezes, quando eu trabalhava com dança, eu me lembro de muitas vezes dar muitas aulas de dança, principalmente quando a gente ia para eventos de dança, onde você tinha workshops de manhã à tarde e baile à noite, onde você interagia, e chegava uma hora que por mais que eu gostasse do que eu estava fazendo, por mais que eu gostasse de dançar, por mais que eu gostasse também das pessoas, chegava uma hora que eu estava cansado. Fisicamente cansado, eu não aguentava mais conversar com ninguém. Não que eu não gostasse das pessoas, mas é que eu queria demais ficar sozinho, eu queria demais ficar quieto. Então, assim, sabendo disso, hoje eu tenho uma rotina de vida onde eu tenho meus momentos onde eu fico sozinho, fico eu comigo mesmo. Boto meu fonezinho de ouvido. Quando eu vou para academia treinar, esse é um dos meus momentos. Eu gosto de treinar sozinho. Por que eu gosto de treinar sozinho? Porque eu fico, naquele momento, sozinho, com meus fones de ouvidos e perdido nos meus pensamentos. Eu uso a atividade de treino para eu poder ficar um pouco mais isolado. Tudo bem? Deixa eu ver aqui de novo alguns comentários. A G falou que eu sou o melhor coach, que me ajudou muito. Obrigado, G, muito obrigado. A Priscila perguntou, ser introvertido está relacionado com o intelecto da pessoa? Por intelecto, Priscila, você quer dizer se a pessoa que é introvertida, ela é uma pessoa que pensa mais antes de agir? Se esse é o seu raciocínio, sim, o introvertido, ele pensa mais antes de agir. Ele é menos impulsivo, ele não é tão espontâneo. Mas, se você está pensando por intelecto, uma pessoa que, na verdade, capacidade de raciocínio, agilidade de raciocínio, então a gente também pode pensar que uma pessoa extrovertida é uma pessoa muito mais proativa. É aquela pessoa que apareceu alguma situação, ela já está saindo para resolver isso daí. E normalmente ela resolve do jeito que precisa ser resolvido.
Então, aí, se você for levar por esse ângulo, então a pessoa extrovertida é mais intelectual. A definição, na verdade, de quantidade de QI é um pouco mais ampla. Mas a pessoa que é introvertida, ela normalmente analisa mais os seus pensamentos e a si mesma. A pessoa que é extrovertida, ela normalmente analisa mais o ambiente, as outras pessoas e as relações entre elas. Os extrovertidos são pessoas que têm uma capacidade de comunicação muito boa. Eles conseguem ter uma empatia muito forte, porque eles conseguem olhar para outras pessoas e se conectar com elas, e mais de uma ao mesmo tempo. Então, assim, tudo isso são aspectos de inteligência. Tudo bem? A Kátia comentou que fica com ansiedade quando não posso falar. Kátia, lá no começo da live eu perguntei aí para o pessoal que entrou se você se acha uma pessoa introvertida ou extrovertida. E eu expliquei que a diferença entre uma pessoa introvertida e tímida é que a pessoa que é tímida, ela tem medo do julgamento das outras pessoas em quaisquer interações sociais. Seja isso no trabalho, seja isso na família, seja isso com um grupo de amigos. Claro, ela tem aquele grupo de pessoas com que ela se sente um pouco mais à vontade, mas ela sempre sente medo do que os outros vão achar dela. Isso é um tímido. O introvertido é aquela pessoa que, na verdade, gosta de ficar sozinho, que, na verdade, busca recarregar a sua bateria quando ele está sozinho, quando ele reflete, quando ele sai para ler um livro, quando ele sai para passear sozinho num parque. São atividades que a pessoa faz sozinha e que isso revigora a energia vital dela. Tudo bem? Opa, tem comentários ali no Facebook. O Regis comentou: estou gostando bastante da live, Kiko. Estava assistindo enquanto jantava, mas ainda estou no trabalho. Vou assistir a gravação depois. Vai ficar disponível aqui para você, Regis. E também não esquece, eu vou colocar ali nos comentários o link para vocês poderem fazer o teste, se você é introvertido ou extrovertido, né? Um teste online, para vocês fazerem isso daí, para você saber o quanto você é, talvez, de uma pessoa introvertida e o quanto você é de uma pessoa extrovertida. Tudo bem? Mas agora eu entro no tema que o Will está querendo saber ali, que é justamente quem daria um melhor líder, né? A gente já falou disso daí. Para você ser líder, você precisa ser introvertido ou extrovertido? Os ambientes de trabalho, eles são montados, eles são feitos para os extrovertidos, né? Se a gente pensar que um ambiente de trabalho, um lugar de trabalho hoje valoriza muito mais as conexões entre pessoas, o seu chamado networking, o quanto você se relaciona com outras pessoas, então o ambiente de trabalho ele é voltado para as pessoas que são mais extrovertidas, mas não significa que os introvertidos não tenham também seus lugares de trabalho. Eles preferem normalmente aqueles lugares mais reservados, mais calmos, para eles de repente entrarem num processo ali de concentração muito forte, para eles produzirem algo de muito diferente. Tudo bem? Bom, e aí? Quem vocês acham que daria um melhor líder? Se vocês tivessem que escolher um líder, vocês prefeririam uma pessoa extrovertida, que sai falando, comunica com todo mundo, diz o que está pensando, que é proativa, que está o tempo inteiro falando com as pessoas, certificando que elas estão bem, que elas entenderam o que é para ser feito? Ou uma pessoa que é introvertida, que explica alguma coisa, mas aí depois deixa as pessoas agirem, depois vai ali, em particular, conversa com um ou conversa com o outro, discretamente olha como que o trabalho está sendo feito, se nota alguma coisa, reflete um pouco antes de se posicionar. O que vocês prefeririam enquanto um líder? Deixa eu contar aqui uma curiosidade para vocês. Para responder essa pergunta, teve uma pesquisadora, a professora Francesca Gino, que é uma professora da Harvard Business School, que ela fez o seguinte: bom, eu quero saber se pessoas extrovertidas dão melhores líderes. Então o que ela fez? Ela pegou uma rede de pizzarias nos Estados Unidos, uma rede de 57 pizzarias, e essa rede, esse modelo de negócio, ele era muito igual de pizzaria para pizzaria.
Então o que mudava basicamente não era o modelo do negócio, o que mudava basicamente eram as pessoas, né? E aí o que ela fez? Ela partiu com a seguinte premissa: quais dessas pizzarias têm líderes extrovertidos e como que são as equipes de trabalho, e quais dessas pizzarias dão lucro, dão mais lucro. A premissa era: será que líderes extrovertidos geram melhor desempenho nas suas equipes? Essa era a premissa da pesquisa. Será que líderes extrovertidos necessariamente geram melhor desempenho nas suas equipes? Bom, e aí eles fizeram essa pesquisa e eles chegaram à seguinte conclusão, olha que bacana. Líderes extrovertidos podem se dar muito bem, mas vai depender muito da equipe com que ele for trabalhar. Então, de novo, tudo depende de com quem o líder vai interagir, da sua equipe. Se a gente for pensar que a própria equipe, enquanto um conjunto de pessoas, tem também um perfil, como se ela fosse um organismo, então a própria equipe a gente consegue ali, pela média das pessoas, a gente consegue definir se a equipe ela é extrovertida ou ela é introvertida. Ou se a equipe é uma equipe ativa, de pessoas muito mais proativas, ou se a equipe é uma equipe de pessoas muito mais passivas, que preferem que as instruções sejam passadas para elas exatamente do que elas precisam fazer. Então, baseado nisso, um líder extrovertido, e aí são os resultados da pesquisa, um líder extrovertido, ele gera lucro quando ele está liderando uma equipe passiva. Quando um líder extrovertido está dirigindo uma equipe de pessoas mais passivas, então ali aquela equipe dava mais lucro. Quando um líder extrovertido estava dirigindo uma equipe de pessoas mais ativas, a equipe dava um lucro menor do que a média. Então, de novo, eu não estou dizendo, e a própria pesquisadora não diz isso, se o certo é ser extrovertido ou ser introvertido. O certo é, enquanto você for líder, ou se você for líder, você perceber qual é o tipo de trabalho que você está executando, se você tem a necessidade de interagir, talvez, muito com a sua equipe ou, de repente, com clientes. E aí essa é a resposta pro que o Will me fez. Will, depende da sua atividade e de que maneira você interage com as pessoas. Você pode ser uma pessoa introvertida e você pode estabelecer uma interação ativa com essas pessoas o suficiente para você conseguir tirar da sua atividade aquilo que você precisa. Tá certo? Então, assim, de novo, depende de quem é o seu público também. Se de repente o seu público de trabalho ou sua equipe de trabalho é uma equipe que precisa de muita interação social, então eles acabam drenando de você muito da sua energia, e você, sabendo disso, você oferece, porque esse é o seu papel enquanto líder, você está ali para você dar o melhor de você mesmo, só que você sabe o que você precisa fazer para você recuperar melhor a sua energia. E você tem de fazê-lo pelo bem da sua própria equipe ou dos seus clientes. Tudo bem? Então, em resumo, ser introvertido não é um problema. Ser introvertido é uma característica que, quando a gente sabe que a gente é introvertido, quanto a gente preserva essa nossa característica. Por quê? Porque um introvertido, ele tira do seu mundo interno a sua energia vital. E ele precisa dos seus momentos sozinho, ele precisa dos seus momentos reflexivos, ele precisa de um ambiente um pouco mais quieto, eles não gostam muito de barulho, pelo menos não o tempo inteiro, o tempo todo. Então você, enquanto introvertido, ou mais introvertido do que extrovertido, uma vez você sabendo isso, você respeita a sua natureza e você põe na sua rotina semanal momentos onde você consegue recuperar a sua energia vital. Você pode ler um livro, você pode ouvir músicas no seu quarto, sozinho, você pode escrever, você pode pintar. Existem algumas atividades artísticas que, se você for parar para pensar, elas são atividades muito introspectivas. E de repente você pode exercitar uma dessas atividades para você recuperar um pouco da sua energia vital. Já você que é uma pessoa muito extrovertida, também, de novo, isso não é um problema.
Mas talvez você sinta uma dificuldade em ficar sozinho, você sinta uma dificuldade em momentos onde você não consegue tanta interação com outras pessoas, ou então se você tiver que se dedicar a uma atividade onde você precise ficar muito tempo isolado, você vai depois colocar na sua vida alguma atividade onde você interaja mais com pessoas. Uma vez que você sabe isso, de novo, é da sua extrovertido, é da sua interação com o mundo externo que você retira sua energia vital de novo, que você revigora sua energia vital. Tudo bem? Ficou claro aqui para todo mundo? Deixa eu dar uma olhada aqui nos comentários. O Arnaldo lá disse, ó, eu acho que ambos são bons líderes, o introvertido e o extrovertido. Arnaldo, o líder extrovertido provavelmente ele já exerce a comunicação, a conexão com pessoas muito antes do exercício da liderança. Então, para ele, essas habilidades, que são habilidades necessárias para a liderança, você se comunicar bem, você se conectar com as pessoas, você olhar para o conjunto sistêmico das coisas, você entender que as pessoas são diferentes, provavelmente um líder extrovertido já traz isso de uma bagagem de vida. E talvez para um líder introvertido, ele pode desenvolver essas habilidades. Então, de novo, ambos dão bons líderes, e eles precisam saber qual é o tipo de equipe que eles estão lidando, qual é o tipo de atividade que eles estão exercendo. Tudo bem? Will, eu respondi a sua pergunta, eu espero que sim. A Iris respondeu lá introvertido. Desculpa, Iris, mas é sobre o quê? Bom, é isso. Eu espero que eu tenha aí conseguido deixar vocês com mais informações bacanas aí sobre a introversão. Normalmente os introvertidos acabam não sendo pessoas fáceis de você se relacionar, ou de você entender como elas funcionam. Se você é uma pessoa muito extrovertida, você provavelmente vai enfrentar dificuldade em entender uma pessoa muito introvertida. Enquanto uma pessoa, você se é muito introvertido, você vai olhar para uma pessoa extrovertida e você vai olhar e falar, meu Deus, cansa, cansa demais. Mas assim, de novo, isso não é certo nem errado, tá? Isso são tipos e a maneira como você encontra para você se relacionar com essas pessoas é o que constrói os relacionamentos saudáveis. Nós precisamos de ambas as pessoas, as introvertidas e as extrovertidas. Contando aqui uma passagem da minha vida, um dos meus melhores amigos na minha vida era uma pessoa extremamente extrovertida. Enquanto eu era e sou absolutamente introvertido, sou muito introvertido, e já fui muito tímido também, esse meu amigo não, ele não era tímido e era extremamente extrovertido. E foi ele quem fez amizade comigo. Porque se partisse de mim, acho que ia demorar uns 5, 6 anos pra gente fazer uma amizade. E ele fez amizade comigo em 5 minutos. Então, quer dizer assim, a gente precisa dessas pessoas. E eu aprendi muito com ele, graças a ele eu aprendi muito outras formas de ver o mundo, outras interações, e ele me mostrou como eu poderia interagir com outras pessoas sem receio, né? Então, assim, as pessoas extrovertidas são bacanas e as pessoas introvertidas também. Ambos podem dar bons líderes, depende de quais são os seus pontos fortes, quais são os seus pontos de melhoria e principalmente qual é o perfil da sua equipe. Dependendo de qual é o perfil da sua equipe, você já sabe que você talvez tenha que controlar algumas tendências tuas, ou então você tem que exercitar algumas outras habilidades tuas. Tudo bem? Gente, eu espero que tenha ficado claro, vou ficando por aqui. Essa live acabou ficando um pouco mais comprida, mas a gente teve uns probleminhas aí no começo. E eu espero que todo mundo tenha aproveitado. Compartilhem aí com os amigos. Eu vou colocar depois o link aqui tanto aqui no Instagram, também como no canal da MK Performance. Eu vou colocar o link para vocês fazerem o teste, para vocês saberem o quanto vocês são uma pessoa introvertida e o quanto vocês são uma pessoa extrovertida. Tá bom? Vou agradecer então a todos aí que ficaram. Muito obrigado pelas perguntas, pelas interações, por tudo aquilo que vocês compartilharam. Isso é muito bacana. Vou me despedir então agora de vocês. Tenham todos aí uma ótima semana, um ótimo fim de quarta-feira e aí um ótimo fim de semana, um resto de semana aí para vocês. Abraço então para todos, gente.
Tchau, tchau.